Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo na cola da prova e o tema de hoje é a Inconfidência Mineira. No fim do século XVIII, os colonos que viviam em Minas Gerais e no resto do país viviam cada vez mais um sentimento de indignação em relação a Portugal, em relação à metrópole. Os impostos, as leis e o autoritarismo era cada vez maior, e esses colonos se sentiam cada vez menos pertencentes ao Império Português. Começa a nascer nesse momento uma ideia de brasileiro, porém uma ideia inicial. Ainda não tinha feijoada, carnaval, futebol, Neymar, Marquezine, camisa da CBF. Poderíamos definir brasileiro nesse momento como o não português, aquele cara que não se sentia mais parte da metrópole. E é aí que a gente começa a pensar em independência do Brasil. Por quê? Não tem independência do Brasil se não tiver brasileiro. E o primeiro e mais importante movimento independentista aconteceu em Minas Gerais em 1789. A Inconfidência Mineira surgiu da insatisfação da elite das cidades de Minas Gerais em relação a Portugal. Alguns mineiros mais abastados começaram a se reunir secretamente e a conspirar contra o Império Português. Eles tiveram influência das ideias iluministas que vinham da Europa, das transformações econômicas trazidas pela Revolução Industrial e, em especial, da independência dos Estados Unidos, que foi uma forte inspiração. Mas cuidado, a Revolução Francesa ela foi um movimento que aconteceu meses após a Inconfidência Mineira, no mesmo ano, no entanto, alguns meses depois. Os inconfidentes foram os primeiros a falar efetivamente em separação, mas somente de Minas e do Rio de Janeiro. Propunham a construção de um novo país, mas implementando uma república e abandonando a monarquia. Porém, o movimento era bastante restrito nas ideias, porque ele falava apenas na separação de uma parte do Brasil, não de todo o território. Além do que, falava de uma república, mas não uma república verdadeiramente participativa, com o povo envolvido. E mesmo inspirados pelas ideias iluministas de igualdade, eles não falavam nada em abolir a escravidão. A revolta não chegou a sair do papel efetivamente, porque um dos envolvidos, o Joaquim Silvério dos Reis, ele dedurou todo mundo e acabou com a festa antes dela começar. Todos os envolvidos foram presos, julgados e condenados por conspirar contra a metrópole. E durante o julgamento eles se mostraram arrependidos do que fizeram. Esse arrependimento durante o julgamento faz a gente pensar se eles estavam mais preocupados com a ideia de liberdade ou com as muitas dívidas que eles tinham com a metrópole. Condenado à pena de morte foi Tiradentes, o menos abastado do grupo. Mas longe de ser aí um pobre coitado, como muitas vezes a história nos mostra, aparece nos livros, ele era dono de terras, possuía escravos e tinha lá suas posses. Na sentença de Tiradentes dizia que, abre aspas, o réu é condenado à pena de morte, natural por enforcamento, para sempre. Natural e para sempre. Ele foi enforcado, foi esquartejado e os seus pedaços foram espalhados pelas cidades mineiras para que as pessoas soubessem o que acontecia com quem se rebelava contra a metrópole. Bem que a coroa tentou matar ele para sempre, mas quase 100 anos depois ele voltou dos mortos. O movimento republicano ressuscitou Tiradentes, fez dele um mártir, fez dele um símbolo da nova república que vai aparecer logo na sequência. No fim do século XIX, a imagem dele foi espalhada por todas as partes, em vários quadros, em várias gravuras. Todos vocês devem conhecer, já devem ter visto a cara de Tiradentes, não é? Se não viu, olha aí. No entanto, Tiradentes nunca foi retratado em vida. Então eles foram lá, pegaram a imagem de um outro personagem famoso, um mártir, para se inspirar. Curioso, não? Por mais que a Inconfidência Mineira não tenha sido um movimento tão abrangente nas ideias e nem tenha saído do papel, ele foi o primeiro. Por isso ele é considerado tão importante para a história do Brasil. Agora a gente vai dar uma olhada numa questão que caiu na PUCamp em 2018. Fiquem ligados. O texto de Maxwell diz: Tiradentes era alguém com todas as características e ressentimentos de um revolucionário. Além do mais, ele se apresentava para o martírio a proclamar sua responsabilidade exclusiva pela Inconfidência. Era óbvia a sedução que o enforcamento do alferre representava para o governo português. Pouca gente levaria a sério um movimento chefiado por um simples Tiradentes. E as autoridades lusas, depois de outubro de 1790, invariavelmente se referiam ao alferes por seu apelido de Tiradentes. O texto fala da ideia do martírio de Tiradentes,
dele ter morrido por uma causa, e da associação que Portugal fez com a figura simplória dele, com a figura mais, digamos, de um indivíduo mais pobre, né? Um indivíduo sem tantas posses. O texto do autor, ao se referir a Tiradentes, nos remete à Inconfidência Mineira. Sobre a Inconfidência Mineira, é correto afirmar que o fracasso do movimento deveu-se, entre outros, à precária organização do movimento e à falta de coesão efetiva entre os conspiradores. Item B. A conjuração resultou em reuniões nas quais se tratavam debates políticos e filosóficos, sem que com isso resultassem propostas de revolta. Item C. A ausência de princípios iluministas, como os de liberdade e igualdade jurídica, deu ao movimento um caráter verdadeiramente revolucionário. Item D. O êxito da conspiração deu-se em função de ser formado principalmente pelas camadas médias e urbanas e dos grupos pobres da população. Item E. As ideias do despotismo ilustrado deram origem ao movimento conspiratório libertário no processo de ruptura política do país. E aí, pessoal, qual você acha que é a certa? Vou dar um tempinho para você pensar. Isso mesmo, pessoal, o item A. Ele foi o primeiro movimento conspiratório. Ele não tinha ainda uma organização bem acabada, não tinha ainda uma organização efetiva para fazer uma revolta e separar aí parte do país de Portugal. Terminamos por hoje, moçada. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não esquece de compartilhar aí com os vestibulandos, não esquece de seguir o canal, não esquece de acionar o sininho para receber aí sempre, né, quando um novo vídeo for colocado aqui na página, beleza? Valeu mais uma vez, nos vemos no próximo vídeo na cola da prova.